Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que bom ter você com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Jesus Cristo seja sempre presente na sua vida e junto com a sua família. E nós estamos aqui com o Luciano Souza, mais um podcast aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. Graça e paz, Julinho, graça e paz à nossa audiência aqui no canal. Que Deus abençoe a todos. E sim, Julinho, vamos falar sobre o novo nascimento, regeneração, nova vida em Cristo, né? Ou qualquer coisa do tipo, né? E que é totalmente necessária a nós. Antes de ler o texto, Luciano, então, aquele pedido clássico para você que ainda não é inscrito no canal. Vem com a gente, se inscreva no canal, sempre uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de exortação e edificação para a sua vida aqui no nosso canal. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber os novos vídeos. Também você pode curtir, pode compartilhar com seus amigos e familiares, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível para nos ajudar, para que a mensagem chegue a mais pessoas. E também deixe o seu comentário. Vamos lá então? Beleza, Julinho, né? Dado o recado, então vamos lá. Dia desses, Julinho, eu passeando com os meus olhos pelo Facebook, me deparei com uma mensagem, uma citação muito interessante, que diz assim: se Jesus simplesmente aceitasse todo mundo como é, ele não teria dito, jamais ele teria dito, Julinho, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso está lá em João, capítulo 3, verso 3. O novo nascimento é fundamental. É imprescindível, é, sobretudo, Julinho, crucial. O que é esse novo nascimento, Luciano, no seu ponto de vista? Nada mais falando, Julinho, né, biblicamente falando. Sim, não é nem, isso que eu ia dizer, não é nem questão de ponto de vista meu ou de quem quer que seja, né? Mas é uma definição da parte de Deus e é um ultimato da parte de Deus. É uma novidade de vida, é uma mudança de vida, Julinho, radical, né? Se você era uma criatura de um jeito, né, com aquela velha natureza, conforme é destacada. Isso envolve atos, pensamentos, sim, a razão, a emoção, tudo. É de forma integral. É uma mudança completa. Sim, sim. E nós devemos entender, Julinho, que isso é uma necessidade a nós e de que forma... De forma contínua, nós devemos demonstrar esse novo nascimento como fruto de uma novidade de vida em Cristo Jesus. E é Ele que fazer morrer o Adão para que Cristo viva em mim, mais ou menos isso. Sim. Porque agora o novo Adão é que precisa habitar em mim, né? Sim. Vejamos um outro texto aqui, Julinho, muito interessante. Vamos lá. Né? 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Então, 2 Coríntios... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na verdade. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Julinho, e por que muitos crentes, muitos que se dizem convertidos, muitos que se dizem, eu aceitei Jesus, continua as mesmas práticas de anteriormente? Como que fica? Julinho, aí... Houve conversão ou apenas um convencimento? Na verdade, a gente pode dizer que não houve arrependimento, não houve conversão, e não houve regeneração. Regeneração nada mais é do que essa novidade de vida, essa nova vida em Cristo Jesus. Sabe o que eu penso, Luciano? Porque quando Cristo habita em mim, quando o Espírito Santo habita em mim, eu não vou mais praticar as obras da carne. Eu acho muito estranho a pessoa dizer ser de Cristo, mas continua praticando as coisas
lá de trás, a velha natureza ainda predomina. Eu acho muito estranho isso. Sim, e é muito estranho. E o Espírito Santo, Julinho, te faz Porque entender. a obra do Espírito Santo não é uma obra eficaz, completa, perfeita. Sim, exatamente. Né? E quem é habitado pelo Espírito Santo jamais vai se amoldar ao padrão do mundo, Julinho. Vai entender que é normal, né, a velha vida. Ou seja, nós temos hoje, Julinho, infelizmente, deploravelmente eu costumo dizer, né, uma questão do que envolve o relativismo, pelo qual a verdade é uma coisa descartável. Certo. A verdade se tornou, Julinho, inclusive um discurso de ódio, né? De acordo com o marxismo religioso que está tomando conta, né, do meio religioso. Né? No meio acadêmico nem se fala. Nem se fala. Os seminários aí, né, teológicos estão tomados por esse marxismo religioso. Né? Então, infelizmente, essa consideração que a gente tem da parte de Cristo aqui, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento implica em você viver essa nova vida e defender, né, os princípios bíblicos, defender a verdade absoluta que é Jesus. Sim, nós não estamos falando aqui, Julinho, como fundamentalistas, né, sensacionalistas, religiosos e tal, né, como legalistas, né, fariseus modernos, de jeito nenhum, né, mas nós estamos apenas transmitindo as verdades de Deus. Né? E Cristo está dizendo, não é qualquer pessoa que está dizendo, não é a minha opinião, Julinho, né? Como a gente sempre costuma dizer, né? A nossa opinião não vale nada, mas a verdade de Deus vale tudo. Então, devemos considerar sempre que o que Cristo diz é verdade absoluta, até porque Ele é a verdade, né, Julinho? Então, não dá para abrir mão dos princípios de Deus. Vamos colocar alguns princípios que a própria igreja, no geral, está abrindo mão. Família. Hoje nós vemos aí uma nova família sendo instituída, que não é bíblica, né? E o que mais? Sim, essa questão da heteronormatividade que envolve a questão de família, ideologia de gênero no caso, né, que é mais comum de se dizer, né, a questão de princípios em outras questões, Julinho, que envolve política. Honestidade, né? Que a envolve... prática da moralidade. Sim, e tudo isso... Parece que a moralidade bíblica, né, os preceitos bíblicos, esses valores estão sendo deixados. Sim, e tudo que como eu disse numa outra ocasião, Julinho, há um entrelaçamento entre cultura, política e religião, e a gente entende que há desdobramentos em cada uma dessas esferas, cultura, política e religião. E eles devem estar não de forma antagônicas entre si, mas devem ter uma certa familiaridade, né? De forma que a luz de Deus deve ser predominante em cada uma dessas esferas. Quando Deus estabeleceu a cultura a nós, para nosso favor, Julinho, né, para nosso benefício, para nossa satisfação, né, Ele estabeleceu isso de forma ordeira, não de forma como existe a cultura hoje. Né? Eu costumo dizer nas redes sociais, Julinho, que, por exemplo, as celebridades, as produções das celebridades são típicos parasitas de mente. Uma doutrinação? Sim. Parece que tudo que é produzido no cinema, no teatro, na música, é para doutrinar a população. São, como você sempre fala, subservientes de Satanás. Exatamente. A grande maioria, não toda, né? A gente não pode generalizar, mas a grande maioria das produções, né, no cinema, no teatro, na música, na mídia em geral, é coisa do capeta mesmo. Pois é, Julinho, e isso na área da cultura, na política, né, em outros segmentos, até na questão do trabalho,
né, as coisas mais essenciais, segmentos que são mais essenciais, os outros empreendimentos seculares dos quais nós participamos, né, e que não tem como fugir disso, né, estão corrompidos, né? E todas as áreas, sim, até a igreja. Sim, exatamente, Julinho. E infelizmente, né, a liderança moderna das igrejas, elas estão concordando e levando as pessoas, os membros das igrejas, porque a concordarem. sabe o que eu fico triste, assim, no meu modo de ver, é porque antigamente não era normal o que está sendo normal hoje. Até mesmo nos filmes a gente estava comentando, né? Você vê que o mal é bom. O mocinho hoje não presta, é o bandido, né? E o bandido de ontem, hoje é o mocinho, né? E aí você vê muitas produções hoje com essa inversão. Sim, é de fato uma inversão de princípios, inversão de valores, né? Uma eminente inversão. E isso tá mais na cara como nariz do que nariz, como eu costumo dizer. Exatamente. Julinho, né? E só não percebe quem não quer. Quem é tapado, quem por exemplo, como diz lá, acho que é 2 Coríntios 4,4, quando fala que o Deus desta presente era, e o Deus dessa presente era nada mais, nada menos do que o próprio diabo. Ele cegou o entendimento de muitos para que, vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não tenham um entendimento claro para que parece creiam que as pessoas, no Evangelho. como diz a palavra, as pessoas estão tendo comichão nos ouvidos, né? Sim. E seguindo os princípios aí desse mundo que jaz no maligno. Sim. Encerrando mais um vídeo, Luciano, o assunto é amplo, como qualquer assunto, quando a gente vai para a palavra de Deus, ele é infindável. Sim. Né? Qualquer assunto. Se você vai falar sobre o amor, tem muita coisa a falar sobre o amor. Você vai falar sobre o pecado, meu Deus do céu, né? Quantos vídeos a gente pode criar falando sobre pecado e qualquer outro assunto. Quando a gente fala à luz da Bíblia, o assunto não tem fim. E é muito bom, né? Esses podcasts assim é muito importante, mas numa próxima oportunidade a gente pode dar continuidade a esse com certeza, assunto aqui. Até porque dá um livro isso, né, Julinho? É verdade. Né? E assim, só para encerrar a minha fala, Julinho, voltando aqui à fala de Cristo a Nicodemos, que é a parte, né, de João 3,3 ali, sobre a questão do novo nascimento, e Jesus fala a Nicodemos isso, mas isso é externado a nós, é uma necessidade a todos nós, né? Arrependimento, conversão e regeneração, isso é uma ordem estabelecida a cada um de nós. Por isso que eu disse que não é uma mera sugestão, é um ultimato da parte de Deus. Do contrário, nós não veremos a Deus, Julinho. Verdade. De tão sério que é isso. Então, nós não estamos falando aqui simplesmente trazendo um discurso de ódio a quem quer que seja, mas nós estamos falando da parte de Deus, né, que nos persuade a isso e como um alerta de que a vida, a realidade não é uma brincadeira. Nós não estamos vivendo num parque de diversões, né? Nós, muitas vezes, Julinho, eu até costumo dizer que o cristianismo moderno é como uma brincadeira à beira de um precipício muito perigoso, né? E nós devemos nos desvencilhar desse precipício. E de que maneira? Levando a sério a palavra de Deus, a questão da santificação, que é uma ordem de Deus, que envolve isso, arrependimento, conversão, e é um processo gradativo do qual nós dependemos dia a dia para que manifestemos com clareza a genuinidade da nossa fé. Graça e paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim Deus permitir. Como bem disse o Julinho aqui. Amém.